Amém, queridos? Então vamos, Gênesis capítulo 1, aleluia, versículo 26, desde já umas 2 semanas, que Deus vem falando ao meu coração em relação ao arrebatamento da igreja. Deus falando em meu coração, como que será naquele dia do arrebatamento, quando a igreja, a palavra, não estiver mais na terra. Como que será aqueles que ficarão? Qual vai ser os problemas? A Bíblia, ela fala sobre eles, principalmente Apocalipse, fala sobre as dificuldades, as tribulações, tudo que vai haver, mas nós não vamos entrar totalmente nesse mérito. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é, quando a igreja não estiver, a palavra não estiver mais, o que será de nós? Daqueles que ficarão. Mas para que a gente possa entender qual foi o projeto real de Deus para o ser humano, nós vamos estar lendo aqui em Gênesis 1, 26, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, quando Deus começou a colocar os firmamentos na terra, quando Deus começou a fazer a separação do céu, terra, água, aquele negócio todo, Ele vai, você vê aqui que a palavra está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus mostra aqui que está no plural, então Ele está conversando com alguém, e esse alguém quem é? Jesus, o seu Filho. Estão todos os dois lá no trono da graça, junto ali, o Pai e o Filho, e Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então foi o desejo de Deus criar o homem, foi o desejo de Deus criar o homem e a mulher, foi porque Ele queria ter, nos mostra que Ele queria ter relacionamento com mais pessoas, vindo do seu desejo, do seu querer. Então eu e você fomos feitos segundo o desejo de Deus. Eu e você estamos aqui nessa terra porque Deus desejou que nós viéssemos a estar aqui hoje. Amém ou não? Então o que Deus fez para o homem e para a mulher foi para viver eternamente, para conversar com Ele. Nós não vamos entrar no parâmetro de ler, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus vinha todos os dias, no final do dia, conversar com Adão. Deus tinha prazer de conversar com Adão todos os dias, com a sua imagem e semelhança. Ele vinha conversar, ele vinha falar, ele vinha bater um papo. E esse projeto inicial era para todos sempre. E ele falou para o homem, ser férteis e multipliquem-se. Ou seja, venha colocar, venha fazer uma nação de homens e mulheres segundo a minha imagem. Até aí tudo bem? Então Deus, Ele faz isso, Ele traz isso. Só que houve o que? O pecado do homem. O pecado do homem afastou, o homem de Deus. O pecado, a desobediência que eles tiveram fez com que viessem a ter a separação de Deus. E isso fez com que o homem e a mulher viessem a viver do seu próprio suor, viessem a trabalhar, viessem a fazer aquilo que era necessário para eles, e nisso passou a haver morte. Não era o que Deus planejou para o homem, mas começou a acontecer de haver mortes. Naquela época, tinha a duração do ser humano, a idade de vida era muito maior do que hoje. Se eu não me engano, a faixa etária hoje de vida do ser humano está entre 70 anos para viver. Pode ter mais.
Alguns podem passar um pouco mais, outros menos, mas o que a gente vê, a faixa etária mais ou menos está por aí, 70 anos de vida. Por causa do quê? Do pecado. O projeto que Deus fez para o homem foi para que viesse ter vida e vida em abundância, viesse a ter uma intimidade com Deus, viesse a conversar com Deus. E a palavra de Deus diz aí no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus cria o homem e a mulher, mas passa realmente a ser um homem, uma pessoa, um ser vivente, depois de ter recebido o sopro em suas narinas. O sopro de Deus trouxe vida. Até então eles tinham sido formados, mas ainda não eram ser vivente. Passou a ser vivente depois que Deus soprou em suas narinas. Teve o sopro de Deus, não foi o que nós lemos? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus é que deu a vida para o homem, Deus é que deu a vida para eu e você. Agora, o porquê que Ele nos deu essa vida? Essa vida é para viver longe de Deus, essa vida é para viver debaixo do jugo do pecado, essa vida é para viver de que maneira? De que maneira os seres humanos hoje estão vivendo a sua vida? Quando eu e você entendemos que Deus nos deu a vida, que existe um projeto na nossa vida, quando eu e você entendemos que Deus, Ele nos fez para termos intimidade com Ele, para falarmos com Ele, para conversarmos com Ele, para viver a sua palavra, quando a gente entende isso, nós procuramos a não se contaminar com este mundo. A Bíblia diz que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós viemos de quem? Qual a nossa natureza? Natureza de Deus. E a Bíblia diz que para Ele nós iremos voltar. Vou trazer um exemplo básico para isso. Qual é a natureza do peixe? Da onde o peixe veio? Do mar. As árvores, qual é a natureza da árvore? É a terra. A nossa natureza é a cidade celestial. A nossa natureza é o Senhor Jesus. A nossa natureza é estar com o Pai. Essa é a nossa natureza, porque nós viemos dele, e para ele nós um dia voltaremos, seja morrendo na morte natural, ou seja, quando eu tocar a trombeta e vier buscar a sua igreja. Amém? Esse foi o objetivo de Deus ter criado o homem. Não foi para eu e você termos carros maravilhosos, mansões, não foi esse o objetivo. Então quer dizer que eu não devo ter um carro bom, não devo ter uma casa boa? Não é isso. Não é isso. Mas existe algo muito maior do que ter um carro novo, ter um carro bom, é muito maior do que uma casa maravilhosa, é ter a vida em Deus. A Bíblia diz que buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas. Então o carro, a casa, aqueles projetos de trabalho que você tem, vai vir, mas temos que fazer a vontade de Deus acontecer. Amém ou não? E o que a Bíblia nos diz, né, eu coloquei aqui como um título para nós: quando a igreja sair, for arrebatado, o que vai sobrar nessa terra? O que vai sobrar aqui? No livro de Amós, abre a tua Bíblia aí comigo, no livro de Amós. Profeta Amós, é um dos chamados, profetas menores, porque foram poucos escritos
sobre do que Amós escreveu. Amós capítulo 8, versículo 11. Profeta Amós. A melhor forma de você achar na Bíblia, quando tipo assim, aonde está, não me lembro, vai no índice. Você vai ver a página, você vai ver tudo direitinho e pum, você vai achar rápido. Quem tem celular é mais fácil, né? Amém? Então, Amós capítulo 8, versículo 11. Então, chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amém? Então, o que vai acontecer? A palavra, ela será retirada. Naqueles dias, a palavra será retirada e as pessoas vão procurar a palavra. As pessoas vão procurar direção para as suas vidas, mas não vai obter. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. E quem é a igreja do Senhor hoje? Somos nós. Aonde você está, você é a igreja do Senhor. Aonde nós nos ajuntamos, fazemos parte de uma grande igreja do Senhor. Mas eu e você somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja, e essa igreja é que Deus deu autoridade para pisar na cabeça do diabo, para desfazer as obras do inferno, para declarar libertação, para profetizar cura, para declarar a palavra. É dado à igreja isso. E a igreja é eu e você. Mas como nós lemos no Salmo 1, que nós não podemos nos assentar, não podemos nos moldar aos padrões desse mundo, para que eu e você venhamos ser realmente o que Deus espera, nós precisamos entender, peraí, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Senhor me fez mais que vencedor, o Senhor espera que eu seja a luz, o Senhor espera que eu seja o sal dessa terra, para que as pessoas quando olharem para mim, vejam testemunho vivo. Amém? Então sobre nós existe uma grande responsabilidade. Nós não estamos nos representando. Fala comigo, eu não estou me representando. Eu represento a cidade celeste. Eu e você representamos o Senhor. Aonde nós estamos, nós representamos. Por quê? A Bíblia diz em Coríntios que eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E aonde esse templo está, quando esse templo reconhece que o poder de Deus está sobre ele, que o poder de Deus está sobre a sua graça, sobre a vida da pessoa, esse poder faz com que ela venha mudar as circunstâncias da onde está. Amém? A Bíblia diz também que não pode colocar uma candeia debaixo do armário da mesa, que ela não vai iluminar. Diz que tem que estar colocado no lugar mais alto, para que em todo lugar venha ver aquela luz. E Deus nos coloca em lugares para eu e você sermos a luz para aqueles que estão na escuridão. Amém ou não? Então o que a Bíblia está dizendo aqui, olha, homens vaguearão do mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. A palavra não vai mais existir. Quando a igreja, ela sair, for arrebatada, o povo que ficará sem direção. Mas enquanto isso não acontece, meus queridos, eu e você temos uma grande responsabilidade. Eu fui feito imagem e semelhança do Senhor, sobre mim está o Espírito Santo, então eu preciso fazer com que o Senhor seja reconhecido nessa terra. Eu não posso deixar, eu não posso me moldar a este mundo, eu tenho que fazer a diferença.
Amém ou não? Não importa a sua idade, não importa o tempo de cristão que você tem, a Bíblia diz, né, que o Senhor já derramou sobre toda a carne o seu Espírito. Não é o que está no livro de Isaías, capítulo 61, abre aí, Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Versículo 2: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca das tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Então o Senhor, Ele dá para nós isso, e fala aqui para mim e você, que nós vamos libertar as pessoas que estão no cativo. Fala aqui que eu e você vamos libertar as pessoas que estão presas. Por quê que nós iremos fazer isso? Porque o Espírito Santo nos dá essa força, porque o Espírito Santo nos leva a entender. Certa ocasião, Pedro estava preso, a igreja orava por ele incessantemente, e a palavra de Deus diz que o anjo foi até onde Pedro estava preso, e ali libertou Pedro daquele lugar. Ou seja, a oração do justo, ela tem muito em seu efeito. Então existe algo que eu e você precisamos entender. Existe algo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. O filho do meu primo, de 26 anos, estava jogando bola num domingo, foi para casa com dor de cabeça. Chegou em casa com dor de cabeça e tal, tomou remédio, se deitou, acordou, né, passando muito mal, vomitando, aquele negócio todo, foi para a emergência, tomou medicamento, voltou, dormiu, acordou no dia seguinte, ainda com muita dor de cabeça, vomitando, muito ruim, foi para, não mais para a emergência, foi no hospital. Chegou lá, fizeram a radiografia e tal, viu que ele estava com 3 coágulos no cérebro. 26 anos. E aí? Ele fez, estava lá, foi, fez um procedimento, colocou um dreno, e fez uma operação agora, nesse final de semana, com 26 anos. Não sabemos o que vai acontecer amanhã com a gente. A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje, como se amanhã não fôssemos viver. Ah, então eu não vou deixar, eu vou parar de sonhar, porque, não é isso. Mas viva para Deus hoje, porque Deus nos formou, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus desejou eu e você. Graças a Deus está correndo tudo bem lá com o filho do meu primo, né? A gente espera, está orando para que venha ter bom resultado logo. Ele está no CTI ainda, que é com cérebro, então o negócio é um pouquinho mais complicado. A gente está orando para que ele venha se recuperar muito mais rápido. Mas e como que está a nossa vida diante de Deus? Como que estamos diante da palavra de Deus? Isso é palavra para mim e para você. Não é só porque eu sou pastor, não, eu sou homem igual a você, passíveis de erros igual a você. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, versículo 7, 17, que Elias era homem igual a nós. Elias orou, fogo desceu, Elias orou, parou a chuva, orou, voltou a chuva, mas era homem igual a eu e você. Deus usou a vida dele para fazer coisas extraordinárias. Deus usou a vida dele para fazer o sobrenatural acontecer.
E o que Deus quer fazer comigo e você que somos a igreja, é usar a sua vida, é usar a nossa vida, para fazermos as coisas difíceis, as coisas naturais, as coisas espirituais. Deus nos capacita para isso, amém ou não? É Deus que faz. Ah, mas eu sirvo a Deus, mas eu estou meio barro, meio de tijolo, mas Deus sabe. Você conhece a palavra. A responsabilidade de Deus, vou melhorar. A responsabilidade nossa como líderes, é mostrar para você, dentro da palavra, juntos lendo e estudando, o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer. E é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos mostra o que realmente devemos fazer. Amém? Não sei se eu estou conseguindo passar para você o que Deus falou no meu coração já há umas 2 semanas. Mas nesse livro de Amós, quando eu li esse pedaço, esse trecho, eu pensei assim: se a igreja sair, se não mais existir a palavra, há uns anos atrás, era muito difícil, ainda tem alguns países muito difíceis de pregar o evangelho. Mas naquela época eles se reuniam em porões, quietos, pregavam o evangelho, mas o governo não podia saber que isso tinha ali, senão ia lá, prendia e matava, enforcava, queimava todos na praça. Mas eles faziam. Hoje não tem isso. E nós, os seres humanos de hoje, na atualidade, não se preocupa com isso. Tem muitas pessoas se preocupando com o seu umbigo, querendo crescer, querendo conquistar o mundo. Mas o que Deus fez? Porque eu e você estamos aqui nessa terra. Para que estamos aqui nessa terra? Existe uma responsabilidade sobre nós. Deus força? Não, a Bíblia diz que o Senhor está à porta batendo. A Bíblia diz que o Senhor está à porta batendo. Significa, se abrirmos, Ele entra. Se eu e você entendemos que existe um chamado, que eu e você fomos chamados, fomos escolhidos por Deus para algo muito maior, então é esse algo maior que nós temos que colocar como alvo na nossa vida. Amém ou não? Ser famoso, ser conhecido, tranquilo, mas que isso não venha a ser o alvo da sua vida, como cristão. Cristão é seguir alguém, seguir a Cristo. Ser servo do Senhor é ser obediente à sua palavra. Amém ou não? No livro de Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 2, vem uma palavra de Deus para todos nós. Você que está em casa, você que está nos assistindo, você que está aqui na igreja. Diz assim: ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Ah, pastor, mas eu já sou convertido, sou batizado, tenho um ministério. Tem nada a ver. A Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e fala: para onde o Senhor for eu vou, se o Senhor morrer eu vou, quero estar contigo, eu fui escolhido. E o Senhor fala para Pedro: olha, quando você se converter, cuida dos meus filhos. Ué, Pedro já andou com Jesus, já era discípulo escolhido. Deus fala para ele, Jesus fala para ele: quando você se arrepender, quando você se converter. Será que ele não era convertido? Será que ele era convencido? Hoje em dia nas igrejas tem muitas pessoas sendo convencidas dentro do evangelho. Quando houve uma direção, meu querido, você não pode fazer assim. A Bíblia diz que não pode ser assim: eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, por quê? Eu vou sair da igreja
porque o pastor chamou minha atenção, e eu não gosto de ser chamado a atenção. Apóstolo Paulo, ele ensinou a Timóteo, teve vários ensinamentos a Tito, Timóteo, Filemão, ensinou a eles. Mas hoje tem muitos cristãos hoje dentro das igrejas como Nutella. Como eu ouvi um senhor falando, já não faz mais cristãos como antigamente. Eu ouvi um senhor falando isso. Não faz mais cristãos como antigamente. E eu parei, pensei e falei, é mesmo. Tem muita gente dentro das igrejas dodói, querendo servir a Deus do seu jeito, da sua maneira. Não é ele se moldar a palavra, é a palavra se moldar a ele. Então o negócio está ao contrário. O que Deus colocou no meu coração é para eu e você despertarmos, porque Deus nos chamou com um projeto grande, Deus nos chamou com um propósito grande. Nós temos que deixar de ser crentes dodói, crentes que não venham aceitar a palavra de Deus como correção para nós. Amém ou não? Amém, queridos? Nessa hora é meio difícil escutar um glória a Deus, né? Um amém. E aí a igreja vai, e aí? O que será? Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor não nos deixou órfãos. Existe o Espírito Santo que está em nós. Existe o Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que age, que fortalece, que direciona, que ensina, que se entristece quando eu e você nos entristecemos, se alegra quando eu e você nos alegramos. O Senhor Jesus, ele foi levado às alturas. Olha o que diz aí em Atos capítulo 1, já estou acabando. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Nós lemos em Mateus falando, arrependam-se, que é chegado o reino de Deus. Hoje em dia, nas igrejas não está sendo mais pregado aquilo que nós necessitamos, mas aquilo que nós queremos. Não é assim, é o que a palavra diz para nós. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 9 diz assim, tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles, as pessoas que estavam vendo Jesus subir aos céus, diziam, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixados no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, 11, que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É o que está dizendo aqui, da mesma forma. Ah, mas eu não vi Jesus subir. Mas aqueles que estavam lá viram Jesus subir. E da mesma forma que foi, nós iremos vê-lo voltar. Amém ou não? Com vestes reais, nós iremos ver Jesus voltar. A trombeta vai trocar, e nós vamos ver Jesus voltar para buscar a tua igreja. O anjo diz, que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O Senhor está falando, para mim e para você, homens e mulheres da fonte da vida, Ele vai voltar. Homens e mulheres da fonte da vida, você que está aqui, você que está em casa,
Ele vai voltar. É promessa de Jesus voltar para buscar a tua igreja. Ele não nos deixou órfãos. Deus, Ele tem cuidado de nós até hoje. Quantas pessoas estão aqui que já viveram milagres de Deus? Quantas pessoas já viveram algo especial, algo tremendo, algo no sobrenatural na sua vida? Seja uma cura de um ente querido que estava enfermo, muito grave, seja ter uma visão espiritual, seja algo extraordinário, mas já teve uma experiência com o Senhor, e o que o Senhor deseja é que nós venhamos a ter mais experiências, não é o que vivemos e acabou. Deus quer fazer nova todas as coisas. Se Ele se fez, se Ele realizou um grande milagre, se Ele fez algo especial na sua vida, Ele quer fazer hoje, Ele quer fazer amanhã, e Ele pode fazer na medida que eu e você nos arrependermos. Ele se mostrará para eu e você como Ele é. Amém ou não, queridos? Tem pessoas achando que Deus Ele não comunga, o Espírito Santo não comunga com erro, o Espírito Santo não comunga com pecado, o Espírito Santo não comunga com nada, nada que não seja santo. A Bíblia diz que eu e você temos que ser santos, que Ele é santo. A Bíblia diz que eu e você devemos ser santos. Santos significa separados. Deus nos separou para um grande projeto. Cada um de nós, Deus nos chamou. Cada um de nós, Deus preparou algo especial. Do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. A trombeta vai tocar. E aí? Ah, mas eu estou meio barro, meio tijolo. Então hoje se conserte. Se conserte hoje. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Não foi o que nós lemos em Mateus 3? Arrependam-se. Ah, pastor, mas eu já tenho 20 anos de crente. Você podia ter 50. Se não tiver a vida alinhada com a palavra, de nada isso vai adiantar. Esteja alinhada a palavra. Amém ou não? Fala para o seu irmão, meu irmão, é momento de nós buscarmos mais ao Senhor. Amém ou não? Voltando para Amós 8:11. Então, chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Que eu e você venhamos a ter fome e sede da palavra, porque é a palavra que alimenta o nosso espírito, é a palavra que mata, sacia a nossa sede no espírito. A Bíblia diz que a corça suspira pelas águas. Por que que a corça suspira pelas águas? Porque a Bíblia também diz que ela exala um cheiro, e esse cheiro é o cheiro da morte, porque os seus predadores a conseguem detectar aonde ela está, porque ela exala esse cheiro da morte, e ela anseia pelas águas para ela se lavar, e esse cheiro não venha mais existir. Então nessa noite o que o Senhor espera de mim e você, é que venhamos a mergulhar no rio do Espírito Santo, para que o diabo não venha encontrar em nós falhas, para que o diabo não venha encontrar em nós dificuldades e problemas e brechas, para nos matar, para nos destruir. As águas do Senhor vai nos purificar, as águas do Senhor vai lavar a nossa mente, o nosso coração, para que eu e você venhamos a olhar para as situações e declarar: diabo, você não tem domínio sobre a minha vida. A corça suspira pelas águas.
eu e você precisamos suspirar pelas águas, águas do rio de Deus. Amém ou não? Vamos pôr de pé. E eu gostaria de pedir a você para que você pudesse estar olhando para você hoje. Olhe para dentro de você. Será que a sua vida como cristão, a nossa vida como cristão, como servos do Senhor, está alinhado com a palavra? Será que a gente está servindo a Deus do nosso jeito, de como nós queremos? Se a Bíblia diz que se alguém bater no nosso rosto, a gente tem que dar a outra face, não é literalmente, não. A Bíblia diz também que nós temos que ter mansidão, domínio próprio. Como que está a sua vida hoje? Ah, mas eu isso, mas eu aquilo, mas aquilo outro. Olha, o primeiro exame do filho do meu primo não mostrou o coágulo, foi no segundo exame. Então não faça um exame superficial em você hoje. Faça um exame lá dentro, lá na sua alma, lá no seu coração. Faça esse exame hoje, agora aí. Feche os teus olhos, não precisa olhar para mim, só ouve. Faça esse exame. Não, peraí, Senhor, eu tenho tido êxito nisso, mas eu tenho tido falhas nisso. Mas eu sou homem, eu sou falho, sim. Mas não pegue isso como uma moleta para você ficar ainda firme na igreja, para você dizer que você é servo do Senhor. Não pegue isso como moleta. Ah, mas o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que, não, mas Ele sabe que todos que o buscar, vai o achar. Quando buscar de todo o coração, um dia a palavra não vai mais existir, um dia a palavra será retirada, e a fome e sede do povo não mais será saciada. Que eu e você venhamos a saciar a nossa sede e fome do Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém ou não? Senhor Jesus, nós queremos orar. Pai, nós queremos apresentar a tua igreja nessa noite. Queremos apresentar os irmãos que estão em casa agora ouvindo isso, ouvindo, ó Deus, essa palavra. Talvez para alguns uma palavra dura, talvez para alguns uma palavra de despertamento, talvez para alguns que possam dizer: essa palavra não é para mim. Senhor Jesus, mas nós oramos para que essa palavra encontre espaço em cada coração, mente, para que essa pessoa, ó Deus, venha entender que existe um projeto muito grande. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, o Senhor nos criou, o Senhor soprou sobre nós, o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, o Senhor nos enriqueceu, ó Deus, com a alegria do teu Espírito. Mas que nesses dias, Pai, nós possamos entender que existe algo muito maior, existe algo tremendo, para que eu e você, para que nós, ó Deus, venhamos a estar debaixo da Tua Palavra, ser obedientes à Tua Palavra, a seguir a Tua Palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a Tua Palavra seja luz para os nossos caminhos, que a Tua Palavra seja alimento para nós, que a Tua Palavra venha, ó Deus, iluminar, ó Deus, a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, e luz para os nossos caminhos, Pai, como diz o livro de Salmos.
que essa palavra continue firme, que essa palavra continue, ó Deus, fazendo com que cada um de nós venhamos a entender, eu estou aqui por um projeto, estou aqui por desejo de Deus, Deus me desejou, e esse desejo vai fazer, Pai, com que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós entendemos, vai acontecer, o Senhor nos usará tremendamente nesses dias, em nome de Jesus, amém ou não, queridos? Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Vira para o irmão que está aí do teu lado e fala: meu irmão, se prepare, Deus vai te usar muito nesses dias, Deus sonhou com você, Deus projetou a sua vida, então fique ligado, que algo no sobrenatural vai acontecer, em nome de Jesus, amém ou não? Você pode aplaudir ao Senhor, meu querido? Aleluia, glória a Deus, amém? Nós já estamos terminados, amém? Que possamos sair daqui hoje entendendo que existe um projeto maior, sonhos nossos têm que estar alinhados com os sonhos de Deus, para que tudo vá bem, em nome de Jesus, amém? Quarta-feira nós nos vemos, terça-feira o culto das irmãs, das mulheres, Espaço Mulher, a bispa aguarda, é feriado, terça-feira, né? Então a bispa vai ter culto das mulheres, e quarta-feira culto, né, de milagres, da dupla honra do Senhor sobre nós, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?